Cadê Pedro Henrique? Ele tá aí com a gente? Vamos ver. Tá aí, grande Eba! Pedro Henrique, zagueiro do Red Bull. Ô Pedro, eu falei que eu não sei se você tá em Atibaia, se você tá em Bragança ou se você tá em outro lugar. Hoje é folga ou não? Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Estou em Bragança já de manhã, a gente treinou, fez o recovery e hoje eu estou em Bragança. Bom, feliz, né? Parabéns pela vitória, ganhar fora de casa, ainda mais contra o Corinthians, que você, enfim, tem toda uma história. E agora, a diferença da campanha, né? Você que viveu o final do ano passado com o Red Bull Bragantino, correndo para não ser rebaixado, e hoje um dos líderes do campeonato. Como é que você tá, Pedro? Como é que foi essa mudança de chavinha do ano passado para esse ano? E como está sendo o dia de vocês hoje, em terceiro lugar no Brasileirão? Cara, é muito importante para nós esse começo de campeonato, tá vivendo toda essa ascensão. A gente sabia que tinha que melhorar muitas coisas, desde o ano passado a gente se cobrava isso, mas infelizmente não acontecia. E esse ano começou a acontecer, a sorte começou a voltar também. Ontem, sem dúvida nenhuma, no último minuto do jogo, a gente pôde fazer o gol e sair com a vitória. E muito feliz, né, com essa sequência, por estar em terceiro lugar e tá grandes equipes lá em cima e a gente podendo estar junto. Quem quer mandar, Eu manda. vou falar, o Pedro, tudo bem? Bira aqui, prazer te receber aqui no R7. Seguinte, fui aí semana passada conversar com o Juninho Capixaba e ele me falou a visão dele, eu quero ouvir agora a sua. Sobre o trabalho do Fernando Seabra mesmo. Que vocês tiveram ali uma luta no ano passado e agora esse ano parece que é outro objetivo. Que deu, qual que foi o momento Chavinha, né? assim que a chavinha virou, exatamente, para vocês largarem ali o objetivo de se manter na Série A, que foi o do ano passado, para agora um objetivo maior, que é, quem sabe, brigar pelo título até o final do ano. Boa tarde, prazer estar falando com você. Cara, é difícil falar, né? O mental, o ano passado eu estava muito abalado. No final, a gente lutando contra o rebaixamento era difícil. A gente sabe, né? Vocês sabem a mentalidade do clube, que é a mentalidade de jogador jovens. Então, é muito difícil lidar com essa situação. Graças a Deus conseguimos, né, se salvar o ano passado e esse ano a gente sabia que tinha que entrar com uma mentalidade diferente. Então, o Seabra também chegou com novas ideias, é um cara espetacular, muito inteligente, que está surpreendendo, né, todos, não só vocês, mas todos, né? É um cara que tem que ficar de olho, que merece o reconhecimento que está tendo agora, porque é um cara que trabalha muito junto com a comissão para que a gente possa desempenhar um bom futebol. E o bom momento passa pelo Seabra e passa pelo grupo também, de entender, né, aquilo que ele pede e de se dedicar e não ter salto alto, né? Ter muita humildade dentro de campo para fazer tanto o técnico, né, e tático, e quanto a força de vontade que a gente tá tendo nos jogos. Boa. Massa. Fala, quer, Gabi? Eu quero perguntar, Pedro, boa tarde. É prazer falar com Boa você, tarde. Gabi, aqui. Eu também fui, o Bira foi na quarta-feira, semana passada, lá em Pô, Atibaia. só eu não fui, E gente. eu Preciso fui ir. na sexta-feira conhecer as instalações, enfim. E acho que você já deve ter escutado isso algumas vezes, mas é porque é realmente muito impressionante toda a estrutura que o Red Bull Bragantino fez em Atibaia, né? O complexo é muito grande, os quartos, tem essa integração. Falaram bastante pra gente, a Elizabeth, a gente fez um tour com ela, e ela falou bastante da integração entre os profissionais e a base, né? Que tem essa... Vocês conseguem conviver junto. E como é para você, um jogador, enfim, já teve outras experiências também em outros times grandes, e como que é essa estrutura e o que isso realmente impacta no trabalho de vocês no dia a dia? Boa tarde. Impacta muito, né? Porque tem todos os materiais possíveis para a gente desempenhar o bom futebol, né? É lógico que eu já passei por grandes estruturas, que é a do Corinthians, que é a do Atlético Paranaense, mas com todo respeito a esses dois clubes que eu passei, sem dúvida nenhuma, você pôde ver isso de perto, que é uma estrutura totalmente diferente de qualquer outro clube. Sim. Tendo tanto a academia para o profissional quanto para a base, tá ali parelho os dois, não tem uma mais fraca que a outra, estão ali no top. Então
eles montaram essa estrutura para que a gente possa desempenhar um bom futebol, né? E o clube também entendeu isso, do ano passado para esse, entendeu que precisava remar junto com os jogadores, precisava remar junto com a comissão, para que a gente pudesse chegar no resultado que a gente está hoje. Ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre o jogo de ontem, é interessante a gente sacar que já existe, foi criada já uma rivalidade muito legal entre Corinthians e Red Bull Bragantino, sempre se encontrando em momentos, né, em campeonatos, e o jogo é sempre pegado e tal. E ontem, principalmente no intervalo, depois também, né, saiu uma confusão na saída, aí eu vi você tentando apaziguar daqui, aí você e o Gustavo, uma discussão. Fala pra gente, o que aconteceu? Eu sei que o Bobbas reclamou de talvez um soco que ele levou do Garro. O que aconteceu em toda aquela situação no intervalo e depois no pós-jogo? A gente tem até as imagens aí que tinha câmera lá inclusive nos corredores. O que aconteceu, Pedro? No intervalo ali, a gente teve uma discussão normal de jogo do Borbas, do Guzmán com o Gustavo Henrique. Aí é um jogo que, como você mesmo falou, que há muito tempo está quase virando um clássico, né? Uhum. Então tá sempre as duas equipes buscando ganhar o jogo. Então teve uma discussão ali. O Gustavo não gostou muito da atitude do Guzmán e eu fui tentar acalmar ali o Gustavo, falei com ele. E falando do Borbas, cara, já aconteceu comigo de eu ter umas atitudes assim lá no Atlético e eu me arrependo. Eu creio que hoje o Garro está se arrependendo da atitude que ele teve com o Borbas, de agredir um companheiro nas costas. Isso é uma coisa inaceitável, sabe? Eu já errei e sei que hoje o Garro deve estar arrependido do que fez. É um craque, é um ser humano incrível também, que a gente é humano, né? Pode errar a qualquer momento e ontem ele teve uma atitude que não agradou não só nós, mas como a comissão, a todos. E a gente sabe que ele é um craque e vai saber lidar com isso para nas próximas partidas não acontecer isso. Mas rolou um soco? O que o Garro fez? Você ouviu o Bobbas reclamando? O Borbas reclamou que foi agredido Tá. e a gente ficou meio. Eu já tinha entrado no vestiário, mas o Borbas relatou isso. Mas é uma pena acontecer isso com um jogador da qualidade que é o Garro. Mas tenho certeza que todos nós estamos sujeitos a errar e ele é um grande craque e vai dar a volta por cima. E você e o Gustavo ali na hora, eu vi que você segurou assim o Gustavo e você tentava, pelo que eu entendi, Acalmar. acalmar. O que rolou aí? O Gustavo estava meio fora e você estava tentando trazer ele para, velho? Como é que foi? É que ali ele perdeu a cabeça com o Guzmán, queria brigar a todo custo e eu falei, cara, calma. Você vai brigar, vai perder a cabeça agora, vai ser expulso. Tem todo o segundo tempo. Vamos jogar bola, cara. Esquece isso aí, vamos jogar bola. Os negócios se decidem nas quatro linhas. E falei pra ele ali, até depois do jogo eu falei se falei alguma coisa pra ele que chateou ele, pedir desculpa, porque é um momento ali de tensão, né, que a gente acaba agindo de alguma forma que pode até magoar ou atingir um companheiro. Tá. Ô, Pedro, uma última pergunta minha. Eu citei no começo, né, que você pegou a fase do ano passado que não estava boa, e aí vocês se uniram e saíram do rebaixamento, e hoje a fase está ótima, vocês estão em terceiro lugar do Brasileirão. Brasileirão é um campeonato super longo, cheio de problemas. Red Bull Bragantino tem uma baita estrutura, com um time mais um outro, dois times que sair um, entra outro e o time continua voando. Qual é o plano de vocês? Porque o pessoal sempre fala, Red Bull Bragantino depois perde um pouco o foco porque tem mais campeonato e aí não consegue. Qual é o plano de vocês? Vocês se fecharam esse ano, tipo, fizeram alguma coisa diferente para falar assim, cara, nós vamos ganhar essa jossa ou algo assim? Não, cara, a gente se fechou, como você falou, né? O ano passado a gente acabou passando dificuldade e a gente via que tinha um grupo ali, um grupo aqui, e esse ano a gente se fechou realmente, todo mundo. Estamos fechados totalmente, tanto com o Seabra, com a diretoria, os jogadores. Isso faz muita diferença, como eu falei, para que a gente possa, né, estar hoje em terceiro lugar. Mas mudou a chavinha de todo mundo, né? De não querer correr Uhum. aquele risco que a gente correu o ano passado. E falando sobre título, a gente pensa jogar jogo, né, cara? A gente pensa, lógico sim que é um sonho
de cada um que está ali de ser campeão. Mas para isso a gente tem que ter muita humildade, a gente ter muito pezinho no chão, porque tem um próximo jogo muito difícil. Isso, é São Paulo, né? Dá tempo de fazer mais uma, Zé? Manda, Ô, depois Pedro, eu vou dispensar aí. eu queria saber de você qual que é a melhor carta desse Red Bull Bragantino que tem destacado esse time no campeonato. Se você acha que é o fator mental, se é algo tático, se é a boa fase de algum jogador, aqui que você acha, qual você acha que é a principal característica desse time que trouxe essa força para o Red Bull esse ano? Eu acho que, na minha opinião, né, é a humildade que a gente está tendo em cada jogo, de saber que a gente tem que ajudar o nosso companheiro. O ano passado a gente deixou muitas vezes de ajudar o próximo e acabou acontecendo o que aconteceu. E esse ano não, a gente está ajudando o nosso companheiro. Se o nosso companheiro perde a bola ou perde um gol, a gente incentiva. Ou se erra ali atrás, a gente está sempre incentivando, a gente está muito fechado. Nossa humildade mudou muito. Pedro Henrique, te agradeço demais, viu, velho? Obrigado por você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente aqui no Joga nas 11, no R7 Desimpedidos. E a gente te deseja toda a sorte do mundo, que vocês façam um campeonato maravilhoso e que você atinja os teus objetivos, teus, Pedro, e de vocês, né, do grupo do Red Bull Bragantino. Muito obrigado, viu, meu velho? Obrigada, Eu agradeço Pedro. vocês. Pedro. Valeu, Pedro. Pelo Obrigadão. espaço. Palmas Deus pro abençoe. Pedro. Grande Valeu, Pedro Henrique, valeu. zagueirão. Obrigado, Pedro. Bom trampo aí, Obrigado. viu?